Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre mulheres, um tipo de escravidão. Será que as mulheres já foram submetidas à escravidão por sua condição de mulher? Sobre a transição no Nordeste e engenharia e preconceito. Desde os tempos da colonização, a sociedade tinha uma organização em que os homens possuíam mais poder e mais prestígio que as mulheres. Os homens tinham mais estudo, ocupavam os cargos mais importantes, tomavam todas as decisões políticas e econômicas. As leis e os costumes reforçavam o domínio masculino. As crianças eram educadas para aceitar a superioridade dos homens como algo natural. As relações podiam até ser violentas. Mulheres eram espancadas, estupradas, assassinadas. No casamento tinham de se manter submissas, né? Tem uma imagem de um rapaz assediando uma criada, ilustração de jornal de 1865. Era uma prática comum no Brasil, para as pessoas de boa família e de berço. As escravas e criadas deviam favores sexuais para os proprietários, né, para os donos da casa. As mulheres das classes média e alta nunca andavam sozinhas na rua. Deviam estar sempre acompanhadas por um parente ou uma escrava. Imagine a dificuldade que tinham para namorar. Impossível, né? Os rapazes e as moças trocavam olhares discretos na rua, no teatro, no salão de baile. Então o rapaz visitava o pai da moça e ia pedir em noivado, né? Se o pai e a escolhida concordassem, eles podiam se encontrar. Davam-se as mãos e viam-se sempre na presença de um adulto. Claro que sempre achavam uma oportunidade para escondidos dar um beijo e trocar um carinho mais forte, né? Mas a moça se casava virgem, eu tinha que se casar, né? Teoricamente. As mocinhas eram educadas para casar e obedecer ao marido. Nas classes média e alta aprendiam um pouco além de ler e escrever. O que valia era saber costurar, tocar piano, agradar ao futuro esposo. Nas classes mais baixas elas estudavam menos ainda. O analfabetismo era maior entre as mulheres. Tinham de trabalhar como costureiras, lavadeiras, criadas, cuidar da família e, do mesmo modo, aceitar as ordens do marido. No final do século XIX aconteceram lentas mudanças. As cidades cresciam e, junto com elas, o mercado. Os comportamentos se modificavam, a mulher agora também se tornava uma consumidora. Se pertencesse à elite ou à classe média, podia passear pelas ruas apropriadas, olhar as vitrines repletas de novidades da Europa, frequentava o teatro, a ópera, os salões de baile. O abolicionismo foi o primeiro movimento social que contou com grande participação das mulheres. Elas organizavam campanhas para arrecadar fundos, escreviam artigos para jornais, discursavam. Surgiram as primeiras revistas e jornais feministas, principalmente no Rio de Janeiro, que defendiam até o direito das mulheres de frequentar a universidade, de votar e de se divorciar. Essas publicações tinham uma razoável penetração nas camadas populares. Algumas mulheres das classes média e alta buscaram a emancipação nos estudos, formaram-se as primeiras advogadas e médicas brasileiras. Mas as leis proibiam sua atuação profissional, né? Meninos e meninas estudavam em escolas separadas. As meninas recebiam menos instrução. Moças vindas da missa sempre acompanhadas de cerca de 1845, né? O Nordeste do Brasil quase não recebeu imigrantes. Os latifundiários nordestinos preferiram vender seus escravos para o Sudeste, o tráfico interprovincial. No lugar da escravidão surgiram outras formas de trabalho. Usualmente, os fazendeiros permitiam que as famílias de camponeses tivessem uma roça, mas o camponês era obrigado a entregar de graça ao fazendeiro parte da produção, geralmente a metade, né? Por isso, o trabalhador nessa situação era chamado de meeiro ou foreiro. O pagamento com a produção era chamado de foro. É óbvio que você não precisa decorar esses nomes, né? Mas as obrigações do camponês não paravam por aí. Ele também tinha de dar ao fazendeiro certa quantidade de dias de trabalho por ano. Esse trabalho obrigatório era chamado de cambão. Podia ser por agradecimento ou em troca de um pequeno salário. Era uma vida difícil, com muito trabalho e pouca remuneração. O latifundiário ficava com metade de tudo, enquanto a outra metade tinha de ser repartida entre todas as famílias camponesas. Muitas vezes faltava comida na mesa tosca do trabalhador, né? Com certeza, esses não eram sistemas de trabalho assalariado. Por isso, alguns historiadores os chamaram de formas de trabalho pré-capitalistas. Elas existiram em quase todas as zonas rurais do Brasil nos séculos XIX e XX. Dependendo da região, receberam nomes diferentes. Hoje em dia ainda são praticadas em alguns lugares, embora cada vez mais os trabalhadores rurais sejam assalariados ou pequenos proprietários. A esta altura podemos perguntar por que os imigrantes europeus não foram para o Nordeste. O historiador Robert Smith defendeu a ideia de que o sistema de colonato aplicado nas fazendas de café dava mais autonomia para os trabalhadores. Eles tinham mais liberdade para utilizar a terra.
Além disso, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais eram as províncias mais ricas e por isso atraíam mais população. Os preços mundiais do açúcar caíam ano após ano. A Europa tinha aprendido a produzir açúcar de beterraba e por isso importava menos. O maior produtor mundial do açúcar de cana era Cuba, uma colônia espanhola, mas os produtores nordestinos se safaram vendendo para o mercado interno. Algumas áreas do Nordeste desenvolveram a criação de gado e as plantações de algodão. No final do século XIX, a produção de cacau enriqueceu muito os fazendeiros no sul da Bahia. O cacau era exportado para a Europa, servia para produzir chocolate. Todavia, muitas famílias camponesas foram prejudicadas, pois os fazendeiros agora ocupavam áreas cada vez maiores para plantar ou para criar gado, expulsando essas famílias para o interior, onde chove bem menos. Nas épocas da seca, a fome matava milhares de pessoas. A vida do baiano André Rebouças, que viveu entre 1838 e 1898, resume bem o drama dos homens de pele negra no Brasil. Seu pai era mulato e advogado. Por causa de sua boa condição social, Rebouças pôde ter bons estudos, formou-se oficial do exército e engenheiro com excelentes notas. Viajou para a Inglaterra e para a França a fim de aperfeiçoar seu curso de engenharia. Na Guerra do Paraguai, destacou-se como oficial brilhante, responsável pelo planejamento de várias campanhas. Muito inteligente, com grandes conhecimentos técnicos, o engenheiro Rebouças, durante a vida inteira, foi discriminado por ser negro. Mesmo assim, projetou e dirigiu obras fundamentais: os portos do Rio, de Salvador, do Recife, São Luís, estradas de ferro e tubos de abastecimento de água. Foi o pioneiro no Brasil no estudo da mecânica de solos e no uso do cimento Portland, esse que é usado até hoje nas construções. Muitos homens menos inteligentes e menos instruídos do que Rebouças se consideravam superiores a ele apenas porque tinham a pele branca. Rebouças participou ativamente do movimento abolicionista e, depois de sérios estudos, propôs a distribuição de terras aos ex-escravos. Também queria que terras no sul do Brasil fossem doadas para imigrantes judeus. Durante toda a vida, Rebouças imaginou diversas obras, estudou, calculou, projetou. Já mais velho, visitou alguns países africanos na intenção de conhecer o continente de seus avós, mas ficou chocado com a miséria provocada pela exploração imperialista europeia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos para as notificações. Hasta la vista, babies, até a próxima.